ainda tem chance de ser campeão, mas tem que remar muito. Ainda acho que o Flamengo tem que trabalhar pensando na vaga da Libertadores. Se vencer domingo o Fluminense, se vencer no dia 23, depois das datas FIFA, o Red Bull Bragantino, aí dá para começar a pensar em título. Antes disso, não. Esse passo foi um só. Né? E agora é uma vitória importante, né? E eu até dizia isso quando o Tite chegou. O Flamengo humilhou o Palmeiras no Maracanã. 3-0, poderia ser mais. O Flamengo com uma atuação muito boa, muito boa. A melhor atuação do Flamengo sob o comando do Tite. Meus amigos, como é bom voltar a ver o Flamengo jogar bola, né, gente? E quanta surpresa nesse reencontro com uma atuação taticamente perfeita e com desempenhos individuais espetaculares, como vimos hoje. O Flamengo espancou, humilhou, arrebentou com o Palmeiras no Maracanã. Mantém o tabu, desde 2015 não perde para o Palmeiras no Maracanã. O Flamengo revigora o seu ânimo de um campeonato que poderia ser perdido hoje, caso... Que partida do Flamengo! Pulgar jogou uma barbaridade, Cebolinha, a melhor partida que eu vi dele no Flamengo até hoje. O Pedro, esse menino Mateuzinho. Foi um jogo incrível do Flamengo, meteu 3-0 para ser um 5, que chocolate! Que chocolate do Flamengo, parabéns ao Flamengo. Ultimamente tem sido uma freguesia mesmo do Palmeiras em relação ao Flamengo. Salve, salve, nação, vambora com mais um vidinho sobre o nosso Flamengo. O Flamengo venceu o Palmeiras por 3-0, o atropelo no Maracanã, 3-0, fora o baile aí, né? E dessa vez, nesse vídeo aqui, vamos reagir o que a mídia esportiva falou sobre essa vitória grande do Flamengo diante do Palmeiras, né? O Palmeiras não vence o Flamengo no Maracanã desde 2015. E o Abel Ferreira nunca venceu o Flamengo em Brasileirão. São 7 jogos, com 4 derrotas e 3 empates, se não me engano. Então, o Palmeiras aí tem um tabu a ser quebrado. E esse vídeo vai estar completo com várias análises de Renato Maurício Prado, Benja, Pilhado, que tá feliz pra caramba, Facincani, que é palmeirense e elogiou muito a vitória do Flamengo, Neto, o craque Neto para alguns, Neto para outros, e Antero Greco também. Então o vídeo vai estar recheado de notícia aí. Então vambora com mais um vídeo. Vai deixando o seu like também, e o Neto foi coerente o que ele disse, né, na minha visão. Mas vai deixando o seu like e a sua opinião também ajuda demais. Deixe o seu like, a sua inscrição também ajuda. Se inscreve no canal e ativa as notificações aí, para não perder nenhum vídeo sobre o nosso Flamengo. Se você for Flamengo ou não, também faz parte da vida aí. E vambora com mais um vídeo aí, tamo junto aí. Estou muito feliz aí nessa jornada, né, porque conseguiu montar uma equipe de fato competitiva, uma equipe que fez um jogo... eu diria até um tanto quanto cerebral, né? Porque usou das armas que tinha, anulou pontos fortes do Palmeiras, não fez nem questão da posse de bola. O Flamengo, no primeiro tempo, por exemplo, deixou o Palmeiras mais tempo com a bola, mas muita velocidade e eficiência, né? Na transição, na chegada ao ataque, e aproveitando, inclusive, ali um posicionamento muito bom dos 3 zagueiros, né, que começaram o jogo do Palmeiras. Depois, um deles saiu, né, no intervalo, já perdia por 2-0. Mas o time jogou com 3 zagueiros e o Flamengo aproveitou muito bem, né? Ali da zaga, com o Gustavo Gomes muito aberto pelo flanco direito na jogada do primeiro gol, e depois o Cebolinha encontrando ali o Arrascaeta para cabecear e marcar. O Arrascaeta, capítulo à parte, né? Um grande jogo hoje do Arrascaeta, um jogador que, mesmo quando joga bem, você olha e fala, cara, por que ele é um jogador só de primeiro tempo, né? Por que ele não consegue atuar os 90 minutos, né? Primeiro tempo, pedacinho de segundo, sempre 1 hora, 1 hora e pouquinho de jogo e nada mais. Mas, enfim, no tempo que esteve em campo foi muito bem também. Acabou sendo pivô ali da expulsão do Gustavo Gomes e fez ali o segundo gol, além de ótimas jogadas, né? Então, a gente vai falar sobre tudo isso aqui nessa live. Bem, eu achei que hoje, mais uma vez, ficou comprovada aquela tese de que o Flamengo tem jogadores que atuam quando eles querem, né? Eles, quando querem, eles competem, eles jogam de uma outra maneira. Hoje, por exemplo, você viu o caso específico do Gerson, né? O Gerson, no primeiro tempo, foi um dos jogadores que mais desarmou, né? Um jogador que muitas vezes deixa muito a desejar pela baixa participação sem bola.
Hoje você vê o Gerson desarmando, participando, Luiz Araújo, esse não é novidade, Cebolinha ajudando muito no trabalho sem bola, mas o Flamengo teve uma outra postura. Foi um time diferente do time de outras jornadas, né? Não dá para comparar com aquele momento do Flamengo depois que sofreu o primeiro gol, depois acabou tomando 3 do Grêmio, a virada, ou o time que contra o Santos com um homem a menos poderia ter lutado mais, né? Acabou sofrendo ali o empate e a virada, né? Já jogando com um homem a menos nos minutos finais. Agora, para conseguir brigar pelo título, o Flamengo tem que vencer todos os jogos. Para lutar aí pela vaga da Libertadores, não será preciso isso tudo. Agora a rodada foi boa para o Flamengo, porque o Red Bull Bragantino perdeu, é um time que está ali brigando junto com o Flamengo por aquele mesmo espaço na tabela de classificação, né? O Palmeiras derrotado diretamente, o Flamengo agora vencendo o seu jogo atrasado, que é contra o Red Bull, ele alcança o Palmeiras, né? Na classificação, e amanhã vai aguardar para ver Botafogo e Grêmio, né? O Flamengo aí tem uma situação que é curiosa, porque tem que torcer contra o Grêmio e também tem que torcer contra o Botafogo, especialmente contra o Botafogo. O Flamengo ainda está atrás do Botafogo e o Botafogo não enfrenta mais o Flamengo. O Grêmio também, o Flamengo não enfrenta mais. Aquela derrota em Porto Alegre, ela tem um peso imenso nesse contexto, porque foram menos 3 pontos e foram 3 pontos para o Grêmio. Tivesse pelo menos empatado, já seria bem mais interessante. O Flamengo conseguiu perder para o Grêmio no momento que o time estava muito desfalcado, sem o Soares, abalado, no momento ruim. E, bem, o preço é esse. Agora o Flamengo tem que remar um pouco mais. Poderia já estar hoje numa liderança, uma co-liderança, se tivesse sustentado a vantagem contra o Grêmio no momento, repito, que vinha mal, vinha de resultados preocupantes e havia ido a campo sem o seu principal jogador, que é o Luiz Soares. Mas agora, não adianta mais. O resultado já foi, uma derrota que poderia ter sido evitada. O modo banana estava ativado naquela oportunidade. Hoje, o Flamengo não teve modo banana em falta, né? Lá pelos lados rubro-negros, e com isso o Flamengo conseguiu aí esse resultado extremamente importante, né? Uma vitória por 3-0, aliás, repetindo o placar de 2019. Depois disso, teve 2-3-1 no Parque Antártica, no Allianz Parque, melhor dizendo, 2 vitórias por 3-1, e agora novamente 3-0, como foi logo um jogo que derrubou o Felipão, né? Com o Jorge Jesus no Campeonato Brasileiro de 2019, né? Enfim, ver como é que vai ser agora, como é que vai se comportar o Flamengo daqui para frente, se vai continuar com esse pique, essa pegada, ou se vai voltar a relaxar. Não tem mais o direito de relaxar, já jogou muitos pontos fora. Você vê que o América Mineiro hoje foi rebaixado matemática e antecipadamente, e o Flamengo simplesmente não venceu o América, quase perdeu o Maracanã. Olha esses 2 pontos quanto custa. O Cruzeiro está na zona, na porta da zona do rebaixamento, e o Flamengo não venceu o Cruzeiro do Maracanã, né? O Internacional, ali com o time reserva, pensando na Libertadores, o Flamengo não venceu o Internacional. O São Paulo também com o time reserva, pensando na época ali em Copa do Brasil. O Flamengo quase perdeu para o São Paulo no Maracanã. Então são vários resultados, além das derrotas, jogando fora do Rio de Janeiro como mandante para o Atlético Paranaense, os 3-0 em Cariacica, e os 3-2 os 2-1 do Santos lá em Brasília na semana passada. Então são muitos pontos importantes perdidos em jogos absolutamente vencíveis, digamos assim, né? Jogos que o Flamengo poderia ter vencido e acabou não conseguindo resultados, por isso ainda tem chance de ser campeão, mas tem que remar muito. Ainda acho que o Flamengo tem que trabalhar pensando na vaga da Libertadores. Se vencer domingo o Fluminense, se vencer no dia 23, depois das datas FIFA, o Red Bull Bragantino, aí dá para começar a pensar em título. Antes disso, não. Esse passo foi um só. Né? E agora é uma vitória importante, né? E eu até dizia isso quando o Tite chegou ao Flamengo. Vai ter jogos contra adversários relevantes. Se conseguir levar o Flamengo até a vaga na Libertadores, com boas partidas e derrotando adversários importantes, times fortes, o Tite já começa a conquistar a torcida. Hoje foi exatamente o que aconteceu. Vejamos aí nos jogos seguintes como é que vai ser. Muito bem, gente. Você pode fazer muitas vezes. Até o Pedro voltava para trabalhar ali à frente dessa linha de 5. O Tite de hoje usou muito bem da dificuldade que o Palmeiras tem para jogar dessa maneira, contra adversários assim posicionados, e da necessidade do Palmeiras de atacar. O Palmeiras tinha que vencer. Então, estava perdendo e se abriu. Você vê que as jogadas foram jogadas de rápida transição defesa-ataque. Pulgar, Pedro,
gol. Rossi, novamente muito bem nos lançamentos, com os pés. Cebolinha, pelo alto, Arrascaeta, gol. Assim, o Flamengo fez 2-0. E teve mais chances assim, no primeiro tempo. Ele tá cabisbaixo. Ele chega tristinho, porque eu tô grande. Eu tô grande, um atropelo. Foi um atropelo rubro-negro no Maracanã. Ninguém esperava. A Ferrari voltou, Bruno Prado. Nossa. Ele falou que a Ferrari tinha pifado. O Flamengo humilhou o Palmeiras no Maracanã. 3-0, poderia ser mais. O Flamengo com uma atuação muito boa, muito boa. A melhor atuação do Flamengo sob o comando do Tite. E aí, o Vampeta chega aqui, ele chega de cabecinha baixa, ele não fala nada, aí ele some, aí ele desaparece. Quando perde, é um furdunço. Aí ele fala que a Ferrari pifou. Hoje tem que elogiar, mas também não sou hipócrita. Vou dizer, a vergonha na cara voltou. Um time que tava sem vergonha na cara, um time que tava apático, um time que não tava honrando a torcida que tem e o salário que tem. E agora, como um passe de mágica, muda a postura do Flamengo. Então é o que eu falo, não é certo aquele negocinho de não jogar por treinador. Ah, não gosto do São Paulo e não vou jogar. Tem que jogar pela camisa do Flamengo. Tem que jogar pelo salário em dia milionário que ganham. E esse time do Flamengo, querendo jogar, ele pode sim disputar o título brasileiro. Falei isso aqui várias vezes, só que eu acabo calando a boca. O que você tá falando? O que você tá falando? A abertura é sua, irmão. Não, você riu, agora você vai falar. Eu posso rir, não? Eu tô errado? Eu não posso, eu já falei. Se esse time do Flamengo quiser jogar, ele não briga pelo título? Eu sou uma hiena, continue lá. Mas ele briga, Hiena. Já deu boa noite pra nós outros? Não, primeiro eu tô te perguntando, Hiena, o Flamengo briga ou não briga pelo título se ele quiser jogar? A história diz aí, o Flamengo atual campeão, da Libertadores perdeu, que é o... É a Fluminense. O Flamengo era da Copa do Brasil. Boa noite, Bruno. Boa noite. Não, eu não acabei a abertura, você que me interrompeu. Eu não sei nada. Então vai, continua. O Flamengo briga ou não briga pelo título se que eu vou continuar aqui. Então, pra Hieninha continuar rindo, Flávio Prado que tá comendo a balinha dele, tá tranquilo. Pra Hiena continuar rindo, que atuação do Pedro. E aí é pra calar minha boca. Eu falo. Você vê como eu não sou frouxo. Eu falo. Pedro também não tava jogando nada. Falo. Jogou muita bola. Tá voltando a fazer gol. Eu sou o único aqui que assumo todas as postas que eu falo. O único. O resto deixa esquecer. Eu não. Eu falava, o Pedro não tava jogando nada. Agora, já fez 4 gols com bola rolando. Gols hoje importantes, decisivos. E aí, ele vai adorar. Aí ele vai gostar do cara que eu vou falar agora. Adivinha quem que eu vou elogiar? Cara que eu nunca elogiei nesse programa. Vamos? Quem? Ele. Aí vai me ser. Cebolinha. Ah, vai me ser. Que atuação do Cebolinha. Meu amigo, o domínio do Cebolinha e o cruzamento pro Arrascaeta no segundo gol é jogada de craque. De craque, porque ele domina de forma linda, dá um cruzamento lindo e o Arrascaeta faz o gol. E aí eu tava conversando com o Bruno Prado nos bastidores. O Cebolinha cresceu. Será que o Tite vai tirar o Cebolinha agora que o Bruno Henrique pode voltar? Porque o Cebolinha nunca jogou no Flamengo. Cebolinha veio, 75 milhões de reais, caríssimo, nunca jogou. O cara tá se encontrando. E eu já falo logo, se encontrou, se tá jogando bem, não tem que tirar. Essa é minha opinião. Vamos falar muito, teve polêmica de arbitragem também. A expulsão do Gustavo Gomes, polêmica quando já estava 2-0 pro Flamengo, e vai ter muito assunto. Meus amigos, como é bom voltar a ver o Flamengo jogar bola, né, gente? E quanta surpresa nesse reencontro com uma atuação taticamente perfeita
e com desempenhos individuais espetaculares, como vimos hoje. Vou começar a dar boa noite aqui para todo mundo, deixar a galera toda... Gênio, repete o Dudu, jogou muito o Arrasca hoje. Há tanto tempo a gente não viu o Arrasca jogar tão bem assim, né? Mas o teu negócio, num time arrumado, os valores individuais aparecem. Num time esculhambado, até quem joga bola some. Essa é que é a grande verdade. Com Pedro em campo não tem placar em branco. Pois é, rapaz, o Pedro voltou a ser o Pedro, né? Chupa Pepa, Dudu, você tá com a corda toda, vamos dar chance para os outros. Arrasca jogou. Essa para mim é a maior das surpresas. Essa é a maior das surpresas. Eu já considerava o Cebolinha um Luan rubro-negro. Deixa eu só ligar o ar aqui, porque com a iluminação e com a empolgação e com o meu esquinho aqui, o calor veio. Mas jogou muito. E eu vou dizer uma coisa para vocês. O Cebolinha vai deixar o Bruno Henrique no banco. Olha só que situação. No momento atual, o Cebolinha deixa o Bruno Henrique no banco. Não faz sentido você voltar com o Bruno Henrique. Porque o Cebolinha e o Luiz Araújo, amigos, eles passaram a desempenhar uma função primordial para o equilíbrio desse Flamengo do Tite. Luiz Araújo e Cebolinha conseguem voltar e ser eficientes na marcação, sem perder o fôlego para puxar os contra-ataques. Esse time de hoje, em condições normais, não se mexe. O time é esse. O Gerson, hoje de volante, que eu confesso que eu torci o nariz quando eu vi que o Thiago Maia não ia jogar e o Tite preferiu o Gerson de volante, o Gerson jogou muita bola hoje. Aliás, quem não jogou bola hoje? Todo mundo jogou muita bola hoje. Essa pergunta é a pergunta de 100 milhões de dólares, né? Por que não mandaram o São Paulo embora antes? Não deviam nem ter contratado, né? Agora, vamos falar uma coisa com toda sinceridade. Se tivessem mandado o São Paulo embora antes, talvez não tivessem contratado o Tite. Porque o Tite só se dispôs a assumir o Flamengo porque faltavam poucos jogos e ele já estava pensando na temporada do ano seguinte. Não sei se tivesse mandado o São Paulo, sei lá, 7 rodadas antes, se o Tite toparia assumir. Não sei. Mas aí também é aquela pergunta agora que não adianta, né? A verdade é que é o que temos, é isso aí. É o Tite, nessas últimas rodadas, e hoje dando sinais firmes de que poderá, sim, disputar o título. Vaga direta na Liberta, tem que jogar para ser campeão. Também acho. Tem que jogar para ser campeão. E se jogando para ser campeão e jogando bem, pode até, por uma questão de combinação de resultados lá no final, não ser campeão. Mas vai ter uma vaga direta. E essa briga por essa vaga direta está feroz. Eu vou botar já a classificação e nós vamos discutir isso. Time de Cebolinha, diz o Mário, acordou e o Gabriel já era. Tá difícil, né? Tá difícil a situação do Gabriel. Porque ele entra e não se dissesse, não, entrou bem, fez gol. Ele entra e praticamente não é percebido dentro de campo. Como está mal o Gabriel, né? E agora, nesse esquema, o Tite não vai tirar o Pedro nunca. Até porque o Pedro começou a fazer gol de novo. Gol com bola rolando. O Pedro meteu 2 hoje. O Gabriel, assim como o Bruno Henrique, me parece que vai passar a ser reserva do Cebolinha, o Gabriel vai passar a ser reserva do Pedro. Isso me parece bem claro. O Flamengo espancou, humilhou, arrebentou com o Palmeiras no Maracanã. Mantém o tabu, desde 2015 não perde para o Palmeiras no Maracanã. O Flamengo revigora o seu ânimo de um campeonato que poderia ser perdido hoje caso não vencesse o Palmeiras. E claro, né, com um técnico que foi competente, que recuperou, obviamente, a organização tática da equipe e, acima de tudo, com jogos de confrontos diretos, né, como o próprio Bragantino, que hoje começa a se soltar um pouco mais na competição, mesmo com a derrota para o São Paulo, e com isso sonhar de fato em ser mais uma vez campeão brasileiro. Porque a partida do Flamengo foi uma aula de quem quer ser campeão, em detrimento à partida do Palmeiras,
que foi uma aula de quem quer largar a temporada e no sentido de se acontecer alguma coisa positiva, legal, e se não acontecer também, paciência, né? Porque ciclos podem estar se fechando. Um Flamengo que ganhou o meio-campo, aquilo que eu falava ao longo dos programas na Placar TV, Nossa Opinião Placar, ao longo das minhas próprias lives, ao longo de todos os conteúdos em que nesses últimos dias eu participei. O meio-campo do Palmeiras, se desse brecha, ia ser engolido pelo meio-campo do Flamengo. E o Tite fez o básico, o simples. Sobe um pouco o Gerson com a Arrascaeta, às vezes alterna Gerson com o Pulgar, que foi um senhor jogador em campo, na minha modesta opinião, melhor em campo junto com a Arrascaeta e o Cebolinha. E claro, um Palmeiras do sistema de 3 zagueiros, que na verdade ele é um sistema que os zagueiros ficam alinhados, mediante a um Richard Rios que de novo faz uma partida péssima, um atleta que não tem condições de vestir a camisa do Palmeiras como o atacante Breno Lopes, que sai debandado junto com o Zé Rafael no meio campo e dá aquilo que o Flamengo, claro, no Maracanã mais adora, espaço para jogar futebol. E dar espaço para um time individualmente tão talentoso que mesmo num ano em que o Flamengo não quis jogar nada, ele mais perdeu tempo querendo derrubar treinador do que jogar futebol, aí, meu amigo, é pedir para tomar uma sova como o Palmeiras levou do Flamengo 3-0, que ficou barato. Afinal, no segundo tempo, Gustavo Gomes conseguiu ser expulso em outra partida patética do grande zagueiro paraguaio do Palmeiras, mas que coincidentemente, assim como o meia Rafael Veiga, depois das propostas que foram negadas para vendê-los na última janela de transferências para o mundo árabe, dali para frente o futebol de ambos sumiu. Com a cabeça fora, não sei o que está acontecendo, mas tudo o que eles não estão fazendo é focados em campo. Coincidentemente, inclusive os dois que perderam os pênaltis da eliminação do Palmeiras na semifinal pro Boca Juniors. Que partida do Flamengo. Pulgar jogou uma barbaridade. Cebolinha, a melhor partida que eu vi dele no Flamengo até hoje. O Pedro, esse menino Mateuzinho. O Flamengo do Tite jogou muita bola. E aí quem, o torcedor do Palmeiras que esperava aquela virada épica, histórica contra o Botafogo, não existiu. Até porque que com 6 minutos de jogo, Gustavo Gomes foi expulso. Ah, Benji, a expulsão foi justa? Para mim foi. Do mesmo jeito que eu achei do Adrielson semana passada, a regra interpretativa, para mim, expulsão justa. E ontem, na diretas do Benja na CNN, eu avisei, dos times que estão na briga pelo título, quem tem a melhor reta final é o Flamengo. O Flamengo jogou com o Palmeiras em casa, pega o Fluminense em casa, pega o Red Bull Bragantino em casa, pega o rebaixado América Mineiro fora, pega o Atlético Mineiro em casa, o Cuiabá em casa e o São Paulo na última rodada fora. Ó, o Flamengo aí. Foi um jogo incrível do Flamengo, meteu 3-0 para ser um 5. Que chocolate do Flamengo. Parabéns ao Flamengo. Aí, rapaziada, que chocolate que o Flamengo deu, hein? Abel Ferreira, você errou, colocando o Gustavo Gomes de lateral, depois colocando de zagueiro. Hoje você foi o pé de rato da Rádio Craque Neto. Que por sinal o tio Pac tá aqui, o Flamengo entra na briga, o Tite arrebentou, amassou Abel Ferreira. Foi um jogo incrível do Flamengo, meteu 3-0 para ser um 5. Que chocolate do Flamengo. Parabéns ao Flamengo. Foi um jogo incrível. Quarta-feira, grande atuação só do lado do Flamengo, né? A gente pode escolher alguns jogadores. Pedro, que fez 2 gols, Everton, Cebolinha, Pulgar. Tem algumas opções, todas do lado do Flamengo, né? E o Endrick tentando do lado do Palmeiras. Vitória foi merecida, né, Antero? Nossa, totalmente. Aí tem uma outra que o Palmeiras perdeu para o Flamengo. Eu sempre confundo Recopa, Supercopa. Lembra uma que foi nos pênaltis? Foi em Brasília também, né? Foi. Supercopa do Brasil também. Isso. O Palmeiras tinha 2 pênaltis a seu favor no finalzinho das cobranças e conseguiu a proeza de errar. Mas, enfim, ultimamente tem sido uma freguesia mesmo do Palmeiras em relação ao Flamengo. Disse o Abel nesse trecho que nós destacamos
A primeira grande oportunidade foi nossa, e foi mesmo. Jogada do Hendrick, a bola passou pelo Breno Lopes, houve um ligeiro desvio, escanteio, etc. e tal. Então, foi um começo legal, normal, do Palmeiras, que começou a desmontar ao sofrer o primeiro gol. Aí aquele Palmeiras, coração quente, cabeça fria, não apareceu. Ao contrário, foi o Palmeiras com seus 3 zagueiros que se descontrolou, houve falhas gravíssimas de marcação. O segundo gol, se não me engano, até o Gomes chegando atrasado. Aí o segundo gol deixou o Palmeiras nas cordas, o terceiro o levou a nocaute. Um Palmeiras que não teve um meio-campo estável, ao contrário do Flamengo, mesmo com o Gerson não tendo uma grande atuação, mas o Pulgar foi muito importante. 2 jogadores abertos pelas pontas, pelos lados, né, o Mateuzinho à direita, mais à esquerda o Cebolinha, o Arrascaeta livre para flutuar, para criar. O Pedro, as bolas que ele recebeu, aproveitou. O Abel tentou, no segundo tempo, fazer modificações que não resultaram em nada. Né? O próprio Rafael Veiga, mais uma vez, ele teve um início bom, caiu junto com o restante da equipe. E a partir do terceiro gol, que se esperava a sensação que havia era de que o quarto aconteceria a qualquer momento. Então, uma vitória, nada a contestar, nem a própria expulsão do Gomes. Alguém poderia falar, puxa, mas não seria amarelo, foi muito rigorosa. Não, né? Acabou sendo justa. Então, o Palmeiras, que jogará como mandante, mas não em casa no final de semana, porque tem a questão de shows aqui, assim como o São Paulo, que não pode utilizar a sua própria casa. De novo, tem uma pressão. Eu diria, claro, dependendo da combinação de resultados, tem de ganhar os 5 jogos que lhe restam. Então, o Palmeiras reacendeu dessa forma a esperança do Flamengo. Aliás, deixa eu inverter. O Flamengo reacendeu a esperança de ser campeão brasileiro por seu mérito. Ele ganhou de um adversário importante nessa corrida. E o Abel também disse o claro, o óbvio. O Palmeiras teria eliminado, teria afastado o Flamengo. Portanto, aquelas estatísticas, certamente amanhã veremos que estão modificadas. O que era mínimo de possibilidade, mínima, né? Possibilidade de Flamengo ser campeão, agora mudou para cima. Já mudou. Vou te falar uma coisa. Essa vitória do Flamengo aí em cima do Palmeiras, uma vitória muito boa, sim, uma vitória consistente, uma vitória de autoridade do Flamengo. É uma vitória que podemos... essa partida do Flamengo faz sim o torcedor do Flamengo voltar a sonhar com o título. Já sonhava antes do jogo, né? Agora com essa vitória maior ainda. Lembrando que tem o jogo do Botafogo ainda, né? Caso o Botafogo vença, a vantagem aumenta para 6 pontos, né? Ou retorna para 6 pontos. Então aquilo, acho que torcer para o Grêmio venceu o jogo aí. Um empate já não é mal coisa, né? Mas uma derrota do Botafogo já ajuda demais, né? E a vantagem ali continua apenas de 3 pontos. Aqui tá agora, né? É aquilo. Sinceramente, o que o Tite, em pouco tempo, acho que é o 6º jogo do Tite. O que o Tite tá conseguindo fazer nesse time é brincadeira, né? Então, do jogo do Fortaleza para esse jogo do Palmeiras, o Tite só teve um treinamento que foi na terça-feira, né? Então, para tu ver a evolução, né? Óbvio que é um jogo contra o Palmeiras, os jogadores entram mais motivados, mais com ganância de correr atrás da bola, jogar, disputar a bola. Foi isso que a gente conseguiu ver de hoje dentro de campo, né? Na atuação do Flamengo. E a gente tem que bater palmas para as atuações de Cebolinha e Luiz Araújo. O que esses 2 jogadores estão jogando é para credenciar ali como titulares, né? E eu me arrisco a dizer que o Cebolinha, jogando esse futebol que ele está vindo jogando agora, o Cebolinha é titular e o Bruno Henrique é banco. O Bruno Henrique, desde o processo de renovação de contrato com o Flamengo, ele não vinha apresentando bom futebol. Sim, o último bom futebol dele foi diante do Botafogo, né? Aquele clássico que o Flamengo venceu por 2-1. De lá pra cá, o Bruno Henrique vem deixando a desejar um pouquinho, né?
Então aquilo, o Cebolinha hoje pra mim é titular. Eu não tiraria o Cebolinha, visando o Fluminense, eu não tiraria o Cebolinha para botar o Bruno Henrique, né? O time titular é esse. Os dois conseguem, tanto ofensivamente e defensivamente, consegue atacar, né? E consegue recuar, né? Para poder defender. O Luiz Araújo e o Cebolinha estão fazendo um papel muito bom defensivamente, né? E eu não mexeria nesse time, né? Eu acho que esse é o time ideal. Ainda tenho dúvida se o Wesley volta a ser titular ou não. Acho que o Wesley perdeu a posição. Se o Thiago Maia volta a ser titular ou não, aí eu já estou em dúvida. O Tite possivelmente gostou de jogar, né, vamos dizer assim, com o Gerson de segundo volante. Então agora eu estou com essa dúvida, se o Tite vai continuar usando o Gerson de segundo volante ou não, né? Essa é a minha dúvida para o restante dos jogos aí da temporada, né? Mas uma vitória consistente e a melhor atuação do Flamengo em 2023, obviamente com um adversário muito difícil, né? É o rival do Flamengo nos últimos anos aí, né? Então uma vitória consistente para dar moral para o restante da temporada ou até o clássico, né? Diante do Fluminense, né? Mas é isso aí, tamo junto, é nóis.